Olá, eu sou o Paulo. Agora vou discorrer aqui a respeito do colesterol. Bom, uma das perguntas que eu mais recebo aqui no consultório é: o colesterol, doutor, ele é realmente esse vilão todo que dizem? Como é que é essa parte do colesterol, das estatinas e essa parte toda de infarto? Bom, tudo que eu falo para os meus pacientes aqui é que o colesterol é a matéria-prima, né, para a nossa vida. Matéria-prima. E quando eu falo isso, causa um impacto muito grande. Como assim matéria-prima se todo mundo demoniza muito o colesterol? E eu falo, olha, o colesterol é uma matéria que ele é responsável, né, pelos nossos hormônios e ele é produzido no fígado. Então, tudo do que advém do colesterol, né, é fundamental para a gente. E dentro disso, a gente tem testosterona, a gente tem estrogênio, a gente tem progesterona. Então, eu já chamo a atenção o seguinte: se uma molécula, né, se o colesterol ele é de tamanha importância e produz hormônios de tamanha importância, como que ele pode ser vilão? Então, eu peço sempre meus pacientes pensarem junto comigo, né? Qual a relação do colesterol e o infarto que todo mundo tem medo? Aí eu começo a mostrar para eles que tem um hormônio chamado pregnenolona, que vem do colesterol. E esse hormônio, ele é a base. E a partir dele, a gente tem o DEA, a gente tem a testosterona, a gente tem o estrogênio, a gente tem a progesterona, que são os hormônios de cunho sexuais. É eles que protegem a gente, né, contra Alzheimer, aumentam a nossa massa magra, mantêm a nossa disposição. Então o colesterol, ele não é vilão, ele é bom. Ah, mas doutor, e o HDL e o LDL? Tem muita preocupação com isso. Eu começo explicando para eles, e eu mostro, e vocês me deem licença para mostrar, a microscopia de campo escuro, onde eu atuo também. Então eu consigo entender, né, que a inflamação, que a gente consegue ver aqui na microscopia, eu consigo ver hemácias, leucócitos, terreno biológico, o excesso de fibrina, que antecede muito os problemas cardiovasculares. Então, esse paciente que está muito inflamado, eu explico sempre isso para eles, esse paciente que está muito inflamado, que tem fator de necrose tumoral alfa elevado, interleucina 6 elevado, óxido nítrico diminuído, a plaque 2 aumentada, então a interleucina 10 diminuída, esse paciente, ele é tendencioso a inflamar, é o que nós chamamos de inflammaging. Então, quando isso acontece, esse LDL e o HDL que eles têm tanto medo, eles estão dentro da nossa artéria, né, para poder fazer ressíntese, reparo e restauro. Aí quando acontece que esse endotélio ele está todo fragilizado de tantos problemas que eu acabei de até ver na microscopia, e o paciente, em muitas das vezes, não consegue relacionar a fadiga, o cansaço, o mal-estar com essa inflamação, com esse inflammaging, eu mostro para eles que existe um mecanismo todo de restauro e de reparo, aonde as moléculas de VCAM e de ICAM entram para poder fazer esse restauro, para fazer esse reparo. Só que o estilo de vida, a falta do sono, falta de exercício físico, consumo muito grande de glúten e leite, faz com que todos esses produtos comecem a ficar em demasia no corpo, gerando uma inflamação, gerando uma hiperpermeabilidade intestinal. Aí que tem um problema. Quando esse colesterol, né, ele tenta passar, ele tenta estar ali na membrana, né, do vaso, ele oxida. Então, quando ele está oxidado, é o grande problema. E eu falo sempre aos meus pacientes, eu falo, olha, a gente pode pedir o HDL oxidado, a gente pode pedir o LDL oxidado, a gente tem uma gama de possibilidades de interpretar, mas entendam que a inflamação sistêmica subclínica de baixo grau está levando você ao adoecimento e, infelizmente, ao infarto. E nada tem a ver com o colesterol. Então, a estatina, ela é um grande erro também porque diminui a concentração de coenzima Q10, da dor muscular, diminui os hormônios esteroidais e cada vez mais
os hormônios estando mais baixos, o corpo ele tende a sempre a produzir um pouco mais de colesterol para tentar aumentar esses hormônios. É aí que vem a grande pegadinha que os pacientes têm que entender. Muito obrigado.